Esse vai ser duas ou três coisas diferentes, porque ele é o 10º. Obrigado por todo mundo que assiste, comenta, compartilha. Tenho que confessar que isso que dá, na verdade, ânimo de continuar fazendo vídeos. Então, muito obrigado. Mas também ele vai ser diferente por conta de... Bom, até o momento eu só fiz vídeos onde eu comentava sobre temas que estavam relacionados a várias obras, a vários filmes, livros, discos, séries, enfim. Agora eu queria falar de uma obra específica, que é a trilogia Antes. São 3 filmes chamados Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. É uma trilogia norte-americana, dirigida por um diretor que é o Richard Linklater. É protagonizado pelo Ethan Hawke e pela Julie Delpy. Os 2 atores também participam da criação do roteiro dos 2 últimos filmes. A história basicamente dessa trilogia é de um casal. O primeiro filme fala quando eles se conhecem numa viagem pela Europa. Eles têm por volta dos 20, 25 anos, se conhecem dentro de um trem que está indo em direção a Praga, e o filme fala sobre um dia desse casal que acabou de se conhecer e acaba se apaixonando. O grande diferencial dessa trilogia é a distância temporal que separa os 3 filmes. São 9 anos entre um filme e outro. E a narrativa dessa história obedece essa passagem temporal. Ou seja, as pessoas que assistiram os filmes na época dos seus lançamentos ficavam imaginando o que aconteceu com esses personagens de um filme para o outro. O que aconteceu com esses personagens nesses 18 anos. Eu revi essa trilogia há pouco tempo e eu queria falar algumas coisas sobre ela. Principalmente um tema que atravessa esses 3 filmes, que é o amor e a paixão. Só que o meu olhar agora para essa trilogia, para fazer esse vídeo, eu vou tentar dialogar com uma outra obra, o pensamento do professor Renato Nogueira. O Renato Nogueira é professor doutor de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem livros e artigos falando sobre filosofia, falando sobre educação também, mas sempre numa afroperspectiva. Ele também tem um canal no YouTube, onde ele discute sobre o que é o amor, sobre o que são os afetos, se valendo de uma filosofia africana. É um canal bem bacana, bem legal, eu sou muito fã do Renato Nogueira, vale a pena assistir. Vamos então falar sobre a trilogia Antes. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu revi a trilogia foi, obviamente, lembrar de quando eu assisti pela primeira vez. O primeiro filme é de 95, o último filme é de 2013. Nesse período todo, eu assisti esses filmes vendo aquela história como se fosse uma história de amor universal. Ou seja, eu via naquelas histórias um exemplo de histórias de amor que poderiam ser as minhas histórias. Revendo hoje, eu percebo que se trata de uma história de amor heterossexual, entre um homem e uma mulher, 2 pessoas brancas, com um certo poder aquisitivo, porque viajam, vira e mexe pela Europa, jovens, pelo menos no período do primeiro filme. E por mais que esses filmes sejam vendidos como obras sérias, de conteúdo, com os personagens falando de assuntos como morte, guerra, expectativas, a trilogia não deixa de ser uma espécie de contos de fadas. Você tira os castelos dos contos de fadas e você coloca no lugar cidades turísticas e belas como Paris, Praga e alguma cidade da Grécia, que eu não lembro agora onde se passa o último filme. Um conto de fada porque não deixa de ser a padronização da relação entre um homem e uma mulher como o ideal de uma relação amorosa. Eu acho que principalmente o primeiro filme tem esse verniz de conto de fada porque ele foi feito nos anos 90, que é uma década onde também começam a surgir as comédias românticas. Aquelas histórias de amor com pitadas de comédia, com um clima muito leve e divertido, que acho que tem a ver com aquilo que eu comentei no vídeo sobre Sex and the City, sobre os anos 90 serem encarados na época como o período do fim da história, o período onde o capitalismo venceu e que não há mais problemas. Reassistir esses filmes hoje é também olhar para essas obras e perguntar, mas quem merece ser amado? Quem merece falar de amor? Quem merece viver aquela aventura de amor proposta pela trilogia? São só as pessoas brancas, cis e heterossexuais? Enfim, passada essa primeira reflexão sobre a trilogia, eu comecei a pensar os filmes em separado. Uma impressão que continuou do primeiro momento que eu assisti é que dos 3 filmes eu ainda acho o primeiro o pior. Eu acho que tem a ver pelo fato de, os personagens têm 25 anos, são jovens, rola um papo meio errado, mas principalmente porque eu acho que o primeiro filme ele retrata o amor no seu início. E parafraseando a Letrux, o amor até ser bom, ele é tão ruim, até as coisas azeitarem, se acalmarem, o amor passa por muitos percalços. Pensando no incidente que faz a história começar,
O Jesse encontra Celine e ele a convida para descer em Praga para viver um dia com ele. E ela aceita. Pode até dizer que é uma ação impetuosa típica dos jovens. E lembra um pouco até o Romeu e Julieta. Para mim, reler Romeu e Julieta é entender que aquela história só poderia acontecer com aqueles dois personagens porque eles são muito jovens. Ao meu ver, a paixão tem muita importância na juventude. Seja a paixão por alguém ou por alguma coisa, por um objetivo. A paixão é um sentimento que move. Você quer ser consumido por aquele fogo da paixão. Você se desloca, você muda, você se mexe por conta de uma paixão que você está vivendo. A Celine nem conhecia aquele cara direito, ele conversou com ele 15 minutos e já topou viver um dia em Praga com ele. Fora que eu já percebo o Jesse um pouco com os papos errados. Eu acho ele meio psycho no primeiro filme. Numas conversas tipo, me conte o seu segredo, se abra para mim, para Celine. Desconfia, viu, gente, quando vier com esses assuntos. Homem que fica propondo, sem filtros um para o outro. Mas eu acho que o primeiro filme, dentro de toda a história, dentro de toda a trilogia, pensando nesse lugar da paixão, um pouco nesse lugar dos contos de fadas, ele funcionaria um pouco como o beijo do príncipe na Branca de Neve, ou a Cinderela deixar o sapato de cristal. O que seria isso? Um marco para o início de um amor romântico. Porque no final do filme, aquela promessa deles se encontrarem daqui a 6 meses, o filme terminar daquela maneira e na época a gente nem sabia se haveria uma continuação ou não, foi um alimento para a ideia de amor romântico dos espectadores que assistiram aquela obra. Porque a paixão, ela depende de uma expectativa. Resumindo porcamente, essa expectativa é: será que vai dar certo? Ou no caso da Celine e do Jesse, será que eles vão se encontrar? Será que eles se encontraram? Bom, como eu havia dito, 9 anos depois surgiu o segundo filme. O filme começa com a Celine encontrando Jesse numa livraria em Paris, mais uma cidade turística. O Jesse está lançando um livro sobre a história que ele viveu com a Celine. Naquele momento, no início do filme, ele está dando uma entrevista na livraria para alguns jornalistas que ficam se perguntando se aquela história existiu ou não, se é autobiográfico ou se não é. Mas tem uma coisa muito bacana nesse início, quando o jornalista pergunta para o Jesse: esses personagens realmente se encontraram depois de 6 meses? O Jesse responde: depende se você é uma pessoa romântica ou se você é uma pessoa cínica. Se você é romântico, você acha que esses personagens se encontraram. Se você é cínico, você acredita que eles nunca mais se viram. E o segundo filme praticamente anda na corda bamba entre o romantismo e o cinismo, porque os personagens não se encontraram depois daqueles 6 meses, mas chegaram a se ver 9 anos depois, naquela livraria, naquele momento. É impressionante a conexão que há entre o Jesse e a Celine. De temas que eles trazem nas conversas, aos pontos de vista, tudo se encaixa. Até na verborragia, eles são personagens que falam muito. Os 3 filmes, na verdade, são 2 pessoas andando e falando, mas eles são legais. Claro que, ainda com vestígios de influências de comédia romântica, ainda se alimentando de um ideal de paixão e de amor, o segundo filme deixa o cinismo de lado e vai se encaminhando para o romantismo. Tem uma frase da Celine durante o filme que eu acho que exemplifica muito bem isso, quando ela fala: é melhor a lembrança daquela noite do que o passado propriamente dito. Ou seja, idealizar o passado, idealizar o momento que aconteceu há 9 anos. A Celine comenta que depois que ela leu o livro do Jesse, ela lembrou de um período onde ela amava, como ela passou o resto da vida dela sem se envolver emocionalmente com outros caras. E revendo esse segundo filme, eu comecei a associar com algumas questões que o Renato Nogueira traz sobre uma ideia de uma gastronomia de afetos. A ideia de pensar um afeto como um alimento, algo que te dá sustância, que é afeto que sustenta a sua vida. No caso do Jesse e da Celine, é a paixão. Sustância no que tem de bom, porque a paixão desses 2 personagens alimentou inclusive processos criativos. O Jesse escreveu um livro, que no filme ele até fala que ele escreveu o livro só para encontrá-la, que ele lançou em Paris na esperança que ela fosse encontrá-lo. Olha que romântico, gente. E processos criativos também na Celine. No final do filme, ela canta uma música que ela compôs, inspirada na relação dela com o Jesse. Aliás, uma curiosidade. Nessa cena final, quando a Celine se oferece a cantar uma música para o Jesse, ela cita que compôs 3 músicas, para ele escolher uma delas. A Celine canta para o Jesse a Waltz for a Night, mas na trilha sonora do filme lançado na época, que você encontra hoje nos streamings, há 3 músicas compostas e criadas pela Julie Delpy, que faz a Celine. Essas 3 músicas, de um certo modo,
também falam sobre a relação do Jesse com a Celine. Ou seja, se o Jesse escolhesse uma outra música que não a valsa, ela também cantaria sobre essa relação dos dois. Mas voltando a essa ideia sobre uma gastronomia de afeto, sobre o afeto como um alimento, pensar no perigo que é você consumir apenas um alimento, o quanto você pode ficar desnutrido. Acho que tem um pouco a ver com aquele depoimento da Celine que eu citei, dela nunca mais se sentir amada, de nunca mais conseguir gostar de alguém e do mal que fez ela reler o livro e lembrar da época que ela era uma pessoa apaixonada. E essa paixão também no Jesse. No segundo filme, o Jesse relata pra Celine que acabou se casando e tendo um filho, e ele fala da mulher dele de um modo tão desinteressante. Gente, desconfie de homens que ficam falando mal de ex. Não só isso, ele fica também brincando, chamando a Celine depressiva. Rola uma desnutrição aí, Jesse, pra não falar outra coisa. E aí a gente chega no terceiro filme. Eles estão casados, eles estão de férias na Grécia. O filho do Jesse com a ex já tem por volta dos seus 12 anos. Jesse e Celine tiveram duas gêmeas, que tem por volta dos seus 5 anos. O terceiro filme ele é um pouco diferente dos outros dois, que tinha basicamente como personagens apenas o Jesse e a Celine. A primeira parte do Antes da Meia-Noite é com mais personagens. Uma gente branca, chata, com os papos. Mas eu acho que a apresentação de outros personagens tem a ver também com o fato da Celine e do Jesse serem casados e o filme tentar retratar esses compromissos de casais. Ser casado é um papel social, porque você acaba tendo compromissos e se envolvendo socialmente com as pessoas que são próximas ao seu companheiro ou companheira. E eu acredito que a primeira parte do filme tenta retratar isso. O Jesse e a Celine até que se tornaram um casal interessante. Eles têm algumas inseguranças relacionadas ao amor, eles têm receio de um término, mas nada que envolva ciúme ou possessão. Tem uma cena do filme, nessa primeira parte, onde existem outros personagens. Tem uma jovem que começa a perguntar como eles se conheceram, como que foi a relação entre eles. Ela tem uma fala que eu acredito que seja o mote do terceiro filme, que é: dá pra ficar com a mesma pessoa para sempre? Se a ideia de amor eterno, amor verdadeiro, ainda é relevante nos dias de hoje. E se não é, como manter uma relação? Como viver um casamento sabendo que em algum momento é possível que vocês se separem? O Renato Nogueira tem uma fala muito bacana sobre a ideia de amor verdadeiro. Num vídeo dele ele faz uma relação belíssima, que é: você falar de amor verdadeiro é você falar que amarelo é um número ímpar. Quer dizer, você juntar dois conceitos, as cores e os números, tentar fazer uma relação entre dois conceitos que não se encaixam. Quer dizer, relacionar amor com verdade talvez seja impossível. Ele fala que a medida do amor não é a verdade ou a falsidade. A medida do amor é a intensidade. Lindo, né? Eu achei o máximo. E aí a gente chega na segunda parte do filme, que aí sim é apenas o Jesse com a Celine. A questão da passagem do tempo ainda é muito forte para o filme e para aqueles dois personagens. Tem um momento que eles discutem que provavelmente um deles irá no velório do outro. Acho forte. Os momentos finais do filme envolvem uma briga de casal, um pouco desinteressante ao meu ver, que está relacionado ao amor hétero, cis. Eu não tenho muita relação com isso. Mas por envolver também questões de gênero, eu tendo a dar crédito a Celine. Gente, vocês perceberam que eu tenho várias questões com o Jesse. Acho que principalmente porque o Jesse defende uma ideia de individualidade. Ele como um indivíduo que tem os seus desejos. E eu li outro dia, infelizmente eu não lembro onde, mas esse pensamento de individualidade seria pensar que nós somos a nossa própria propriedade, ou seja, mais uma propriedade. Defender a individualidade e defender uma posse, esses rolês capitalistas. Eu acho que foi o Renato Nogueira que falou sobre isso, ou não, eu posso estar errado. Mas esse pensamento é questionar essa ideia de individualidade, de indivíduo, de autonomia do indivíduo e entender que nós, seres humanos, também somos nossas interdependências emocionais com outros seres humanos. Eu que sempre torci o nariz para aquela música da Bossa Nova, É Impossível Ser Feliz Sozinho, hoje eu começo a entender que a gente também só entende a felicidade nas relações com o outro, nas vivências com o outro. Não só a felicidade, mas como outros afetos e sentimentos também. Agora sim, parafraseando o Renato Nogueira, o que eu acho que acontece entre a Celine e o Jesse no terceiro filme é um inventário de afetos. Um mapeamento das emoções que envolveram e envolvem aquela relação. Para o Renato Nogueira, o inventário de afetos seria um lugar onde a gente consegue acessá-los a partir da nossa memória. Assim, a gente consegue lidar com situações novas, mas que compartilham com alguma semelhança com outros momentos que a gente viveu.
Eu acho que isso é muito forte no finalzinho do filme, quando o Jesse brinca com a ideia de máquina do tempo. No final daquela grande discussão, quando a Celine fala que não o ama mais, e ele propõe aquela brincadeira, onde ele fala que ele é um viajante do tempo, que ele veio do momento que ele se conheceu em Praga, e também encontrou Celine quando ela tinha 80 anos. Ele acaba propondo para Celine achar a paixão nesse inventário de afetos. Lembrar o motivo pelo qual eles estão juntos e caminham juntos. Porque para mim é isso, a paixão, ela nos move. Numa relação, e aí não só amorosa, mas relações de afeto, de amizade, esta chama tem que existir em alguma instância para que as coisas caminhem. E agora falando de amor, é colocar esse afeto num lugar, num ingrediente, num alimento que equilibra todos os outros afetos. O amor não elimina os afetos que nos desestabilizam, a raiva, a tristeza, mas ele os organiza. É o amor que o Jesse tem pela Celine e vice-versa que organizou aquele momento de fúria e raiva que eles tiveram no final do filme. E é isso, se você gostou, curte, comente, compartilhe, e eu acho que é isso.